Olá, paz de Jesus, salve Maria Imaculada! Tudo bem com você? Eu espero que seja tudo ótimo. Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus, nosso Pai. Mais uma vez reunidos nesse programa maravilhoso, Honra e Fé. E eu convido você aí e eu aqui rezarmos, pedindo a intercessão do nosso glorioso São José. São José. Tem uma... No Brasil Paralelo, tem o Rasta, se não me engano, ele tinha um episódio que ele falava de São José. Eu gostava do jeito que ele falava de São José. Ele falava assim: São José é o homem mais rochedo que já passou nessa terra. Eita, é verdade, o Rasta tem razão. São José. Então, eu quero aqui convidar você aí e eu aqui para a gente pedir a invocação do nosso glorioso São José, o Pai de Jesus nessa terra e o nosso Pai espiritual. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José. Que alegria, meu irmão, estarmos novamente aqui no nosso encontro semanal, Honra e Fé. E hoje, sobre o que falaremos? Sobre o quê? Irmão, você lembra semana passada que eu disse que nós precisamos estar na presença de Deus? Que nós viemos de Deus e um dia vamos voltar para Ele? Então, o assunto de hoje é: Deus nos criou e nos deixou livre. Deus criou a mim e a você e nos deu a liberdade. A liberdade. E o que nós estamos fazendo com a liberdade que Deus nos deu? O que estamos fazendo com essa liberdade que Deus nos deu? Veja a grandeza de Deus. Deus cria todo o universo. Deus cria tudo que existe. E aí Deus cria o homem. Qual a finalidade de Deus ter criado o homem? Deus cria o homem para amar o homem, para que o homem seja a causa de toda devoção do seu amor. Deus cria o homem e devota o seu amor para o homem e espera que o homem o ame de volta. Deus ama o homem e espera que o homem o ame de volta. Aí entra algo grandioso. Deus, ele nos ama, mas ele não quer ser amado por uma obrigação. Por isso ele nos dá a liberdade, para que eu, usando da minha liberdade, ame aquele que me amou primeiro. Para que eu, usando da liberdade que ele me deu, eu o ame e queira estar na sua presença. Olha o catecismo da Igreja Católica. Você lembra do que eu disse na semana passada? O básico! Está estudando? Essa semana você leu o catecismo com a sua família? Essa semana você leu o catecismo com os seus filhos? Não, ainda não, meu irmão. O que você está esperando? O que você está esperando? O básico. Homens de honra, homens de fé, leem a Bíblia. Homens de honra, homens de fé, leem o catecismo. Amém? Então vamos lá. O catecismo, ele vai dizer para mim e para você, no parágrafo 1731. Olha o que o catecismo diz. A liberdade é o poder. A liberdade é o poder. Baseado na razão e na vontade de agir ou não agir. De fazer isto ou aquilo. Ou seja, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo
A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. E aqui a pergunta que eu faço, você como homem, a tua liberdade está sendo ordenada para Deus? Ou você tem usado a tua liberdade para transgredir as leis de Deus? Para transgredir as leis do amor? Em que e para que você tem usado a tua liberdade, meu irmão? Olha, a palavra de Deus. Agora a palavra. Pega a sua Bíblia aí. Você não está com a sua Bíblia? Não acredito, meu irmão. Pega a sua Bíblia aí, rapaz. Dá um jeito de pegar a Bíblia. Dá um grito aí para a esposa e fala, amor, traz a Bíblia aqui para mim. Pega a sua Bíblia. No livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. A palavra de Deus vai dizer assim para mim e para você. No princípio, lá na criação, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. No princípio, Deus criou o homem e o entregou à sua própria vontade. E olha isso, versículo 15. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. E aqui o Senhor vai dizer, o Senhor cria o homem, o entrega à sua própria vontade, mas Deus dá a mim e a você os seus mandamentos e os seus preceitos. Deus nos cria, nos entrega a nossa própria vontade, mas dá a nós os seus mandamentos e os seus preceitos. E aí ele vai dizer assim no versículo 16, se quiseres, olha a palavra que Deus usa, se quiseres, guardar os mandamentos e praticar fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Se você quiser praticar o que é agradável a Deus, se você quiser observar os mandamentos, esses mandamentos vão te proteger. Esses mandamentos vão te guardar. Então, quando Deus nos cria, Ele nos entrega a nossa vontade, mas Ele nos dá os mandamentos, os seus preceitos, e Ele fala, Adenilson, meu filho querido, meu filho amado, se você quiser guardar os mandamentos, meu filho, e praticar aquilo que é agradável a mim, esses mandamentos e essa prática do que me agrada vai te proteger. Vai te proteger. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos dá a liberdade para que, usando essa liberdade ordenada para aquilo que é de Deus, nós vamos ser guardados pelos mandamentos de Deus que observamos. Nós vamos ser guardados pela prática da palavra. Eu preciso usar esta liberdade que Deus me deu para estar na sua presença. Agora, o que tem acontecido no nosso tempo, no nosso meio, é que muitos homens também cristãos, tá? Preste atenção, homens cristãos, tá bom? Que pegaram essa liberdade e transformaram ela numa libertinagem. E aí começam a viver tudo o que é desagradável a Deus. Vamos lá, uma coisa bem prática. Eu acredito que assim como eu, você deva ter alguns grupos no seu WhatsApp.
aqueles grupos. Quais são as imagens que você recebe no teu WhatsApp? Você recebe foto de mulher pelada? Você recebe coisas que dão indício de promiscuidade? Se sim, é um grupo cheio de libertinagem, que não estão usando a liberdade para as coisas de Deus e para Deus. Aliás, escuta aqui, irmão, presta atenção. Se você é cristão, católico, se você vai na missa, se você confessa, se você comunga o corpo de Cristo, o que você está fazendo num grupo que manda foto de mulher pelada? O quê? Está na hora de sair. Ah, mas eu tenho amigos. Está na hora de sair? Está na hora de sair, ué. Presta atenção. Você precisa usar a tua liberdade para ser de Deus, para viver em Deus. Você precisa usar a tua liberdade que Deus te deu, usar esta liberdade para alcançar a perfeição em Deus. E como que se alcança essa perfeição? Quando a tua liberdade é ordenada para Deus. Eu amo a Deus porque Deus é meu Senhor, meu Salvador. Eu amo a Deus. Eu estou saindo do grupo, você vai falar no grupo, olha pessoal, vocês são gente boa, mas tem coisas que vocês enviam nesse grupo que não condiz com a vida de um homem de Deus, então eu estou me retirando do grupo, Deus abençoe vocês. Sai fora, você não tem que pagar pedágio pro pecado. Tá entendendo? Ah, preste atenção, e o happy hour, saiu do trabalho, saiu do trabalho, vai para casa. Saiu do trabalho, vai cuidar da tua mulher, vai cuidar dos teus filhos. Eu não sei, tem homem cristão que sai do trabalho, eu tenho que passar no boteco. Passar para quê? Ei, olha o que Jesus ele vai falar para mim e para você lá no Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 14, versículo 38. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 38. Jesus vai dizer assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ei, olha o que Jesus está falando. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não é para não cair na tentação. Aí eu saio do meu trabalho. Aí eu vou lá pro happy hour. E aí os caras estão só no goró. Aí eu vou lá e tomo uma também. Meu amigo, aí você já entrou em tentação. A queda é fatal. A queda é fatal. Eu como um cristão, não estou dizendo que a gente não tem que sair, não é isso. Mas assim, tem coisas que não cabem mais dentro da liberdade que Deus me deu. Tem coisa que não cabe mais dentro da liberdade que Deus te deu. Homem casado, dentro do sacramento do matrimônio, vivendo como se fosse solteiro. Isso está errado, ei. Presta atenção. Uma vez que você é casado, você está dentro do sacramento do matrimônio, meu irmão, a tua prioridade é a tua mulher, a tua prioridade é teus filhos. Não tem mais que satisfazer vontade de amigo, não. Ei, para com isso. E aí eu vou estar usando a minha liberdade vai estar sendo ordenada para Deus. Ordenada para Deus. Ordenada para Deus. Teve um dia, fui fazer uma caminhada com uma pessoa que eu gosto muito. Gosto demais. Só que sabe o cristão Raimundo? Já ouviu falar de cristão Raimundo? Eu vou te explicar o que é o cristão Raimundo. Cristão Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Sabe? E eu tenho medo disso, porque a palavra vai dizer, olha o que Jesus fala do cristão Raimundo lá no Apocalipse. É pesado o que Jesus fala do cristão Raimundo. E é Jesus que fala, né?
Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Se você é um cristão Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, escuta aqui, ó, a palavra de Deus, tá? Apocalipse 3, 15. Conheça as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, mas como é morno, vou vomitar-te. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isso aqui é cristão Raimundo. Cristão Raimundo é a pessoa morna, não se converte, fica na mornidão. E aí fui fazer essa caminhada com esse meu amigo cristão Raimundo, morno. Ele tava caminhando, eu moro aqui em Campo Grande, a gente tava caminhando no Parque das Nações. E eu não sei, porque aqui em Campo Grande nem é um lugar tão quente e tem umas pessoas que vai fazer caminhada lá no parque, umas mulheres que eu acho que tá na praia. E aí eu tava caminhando lá, passou a mulher, aí a mulher passou e falou, eita que gostosa. Eu dei a última volta e falei, amigão, valeu, tô indo pra casa. Ele falou, não, vou terminar a caminhada. Eu falei, cara, já deu pra mim. Aí ele falou, Adê, mas só porque eu falei, amigo, se você não tem respeito por mim, pela minha fé, pelo meu cristianismo, tô fora. Eu não admito. Eu não admito. Não fui caminhar mais com ele. Ah, depois ele falou, Denil, você foi babaca. Não, não sou não, eu não sou. Pra mim não serve, ei. O cara passando, e se fosse a minha filha, e se fosse uma irmã, e se fosse qualquer outra, ele não demonstrou respeito pela pessoa. E não demonstrou respeito pela minha fé, pelo meu cristianismo, pela minha postura. Meu amigo, se não me respeita, não tem por que andar comigo. Não tem. Oro por ele, rezo por ele, 1/10 de 1/3 diário meu é por ele, mas para caminhar, só quando não for mais cristão Raimundo. Quando passar perto de uma mulher bonita, Deus seja louvado, mas, ô louco, que cavala, que gostosa, não serve. Minha liberdade não é para isso. A minha liberdade tem que estar ordenada em Deus. Você está entendendo? Talvez você vai achar até exagero. Se você está achando exagero, é porque você é cristão Raimundo. Você é cristão Raimundo. E você precisa tomar vergonha na cara, se converter. Você está entendendo? Se converter. Presta atenção. Presta atenção. É igual um dia um amigo meu, perguntei para ele lá, ele recebeu a imagem da mulher pelada no WhatsApp, falei, que cara? Eu falei, você tá louco? Você tá querendo mostrar para mim? Falei, filho, eu sou casado. Quando eu quero ver mulher pelada, eu vou ver minha mulher tomando banho. Presta atenção, você não tem mulher não? Quer ver mulher pelada? Vai ver sua mulher tomando banho, rapaz. Não precisa receber outra mulher no seu celular, não. Tá usando a liberdade de forma desordenada, usando a liberdade como libertinagem. Presta atenção. Os homens estão todos vivendo uma sexualidade totalmente errada, uma vida promíscua, porque estão fazendo da liberdade uma libertinagem, uma vida promíscua. Esses dias eu fui no churrasco na casa de um amigo meu, chamei minha mulher e falei, vamos embora. Ela falou, mas nós acabamos de chegar. Eu falei, aqui não dá para ficar, olha as músicas que eles estão ouvindo. Colocaram lá, o churrasco é bom, o churrasco dele é gostoso, porque ele sabe fazer uma carne assada, meu Deus do céu, que carne boa. Mas chegando lá, as músicas, eu não tenho nada contra a música sertaneja, mas era só música que falava do cara que a mulher traiu, de pegar fulano, pegar ciclano. Eu falei, eu vou deixar essas coisas entrar dentro do meu coração, eu preciso, minhas filhas não têm que ouvir isso. Eu vou ouvir umas coisas dessa. Por mais que você não preste atenção, o teu subconsciente está entrando tudo aquilo lá, você vai deitar à noite, tá falando lá, minha mulher foi pro motel, não! Usando da promiscuidade por meio da música. Denilson, a gente tem que mudar isso? Tem que mudar, senão é Raimundo, cristão Raimundo. Se no teu churrasco, escuta aqui, bonitão, se no churrasco da tua casa essas músicas ainda de corno, de pornografia, meu amigo, fica atento. Fica atento, porque
Quando a gente é pai, os filhos aprendem vendo o que a gente está fazendo. Os filhos aprendem vendo o que a gente está consumindo. Que música que você consome? A liberdade que Deus te dá é para consumir coisa boa. A liberdade que Deus te dá é para consumir coisas boas. Você está entendendo? Ou você está vivendo uma libertinagem? Quais são os filmes que você assiste na sua casa? Quais são os filmes? Quais são as literaturas que você tem na sua casa? São coisas que convergem para a ordem e para a glória de Deus? Ou não? Ou não? E aí, o que você me diz? Eu sei que agora eu coloquei uma interrogação na sua cabeça, né? Você agora está até falando, ixi, o AD pegou pesado hoje. Não peguei pesado. É porque nós vivemos num mundo aí, meu irmão, que a gente precisa ser cristão de verdade. Homens de honra, homens de valores. Você tem ideia do quanto você é especial para alguém? Eu sei da importância que eu tenho para algumas pessoas. E assim, as pessoas que eu acredito que eu sou importante é a Thaís, a Rebeca e a TT. Aí, veja bem, eu de vez em quando eu faço um exercício, eu gosto de fazer esse exercício. Porque eu sei, e você, se você não sabe, eu vou te falar. Você, cada um de nós, a gente já tem um check-in com data, hora e local de partida. Ok? Um dia a gente vai morrer, cedo ou tarde a gente vai partir dessa vida. Amém? E de vez em quando eu gosto de fazer um exercício. Eu me ver no meu velório. E vendo a Rebeca e a Ana Tereza em volta do meu caixão. E eu fico observando nesse exercício o que elas estão falando a meu respeito. Que pai eu fui para elas. Que pai eu fui para elas. Que pai eu fui. O que eu deixei para elas. Eu faço esse exercício semanalmente. Porque eu preciso usar dessa liberdade para deixar coisas boas. Porque quando eu faltar, e eu vou faltar, se Deus não levá-las antes de mim, porque o normal é o pai partir primeiro, e se Deus me conceder essa graça, quando eu estiver na glória, elas vão viver aquilo que elas aprenderam comigo, observando, vendo que eu era um homem de valor, um pai de valor. Um pai de valor. E eu tento ser para minhas filhas um homem de verdade, para que, quando elas forem casar, se porventura elas não forem para um convento, porque Nosso Senhor pode chamá-las à vida religiosa, mas se Nosso Senhor não chamá-las à vida religiosa, quando elas forem conhecer alguém, o sarrafo vai estar lá na altura, meu amigo. O cara não vai poder dar para minhas filhas menos do que eu dei, porque elas estão acostumadas com coisas do céu. E não vai adiantar chegar um cara bacana, bonito, tentando dar menos do que elas receberam. Não vai colar. Você está entendendo? Por isso eu preciso usar essa liberdade ordenada para Deus. Aí essa liberdade vai ser poderosa. Aí essa liberdade vai ser grande, irmão. Agora, eu ser só mais um nesse mundo? Só mais um? Um número? Viver aí igual todo mundo faz, um cristão Raimundo? Um homem morno? Morno na fé? Não, não dá, né? Não tem jeito. Aí onde você está, no teu trabalho, você é um homem de valor? Quando você chega, as pessoas falam, vamos parar com as piadinhas sujas porque o Zé chegou? Não fale assim não, o Zé tá aí. Ou eles continuam fazendo de qualquer forma, porque você não imprimiu nenhum valor. Porque você é morno. Porque você usou da liberdade como libertinagem. Eita! Eu não queria levar a conversa para esse lado, irmão, mas é o nosso modelo. O homem mais livre que viveu nessa terra, homem, é São José. E na sua liberdade, ele se entregou inteiramente a Deus.
na liberdade dele, ele se entregou inteiramente a Deus. Ei, você está pronto para viver essa liberdade, para ser o homem mais livre da terra e na tua liberdade se entregar inteiramente a Deus, viver para Deus? Porque na tua liberdade você vai traçar um caminho de bênção para aqueles que vêm depois de você. Um caminho de bênção para sua esposa, um caminho de bênção para os seus filhos, um caminho de bênção no seu trabalho. Que quando você faltar, quando você for para a glória, as pessoas vão falar, nossa, este homem era um homem de Deus. Esse homem viveu para Deus. Ele era um exemplo. Era um exemplo. Ou você é só um cristão Raimundo? Cristão Raimundo impaciente, intransigente, mentiroso, fofoqueiro, mal educado, grosseiro, não tem paciência, não tem misericórdia, porque cristão Raimundo é assim, usa a liberdade de forma errada. Usa a liberdade, o cristão Raimundo é aquele que usa a liberdade, eu sou assim mesmo, tem que me aguentar assim. Tem que aguentar o quê? Quem que tem que te aguentar? Quem que tem que me aguentar, gente? Ninguém me deve nada. Ninguém. A gente pensa, não, eu sou assim. É assim mesmo o quê? A gente nasceu de Deus, a gente veio de Deus. A árvore é boa. A videira, lembra da semana passada? A videira é Cristo. A árvore é boa. Aí, se eu quero estar na videira, o agricultor vai fazer umas podas maravilhosas, para que eu permaneça na videira. Para que eu permaneça na videira. Que papo bom, meu irmão. Que papo bom. Então, hoje o assunto foi esse. Permanecer nessa liberdade que nos dá poder. E a liberdade que dá poder é quando a liberdade é ordenada para Deus, ordenada para as coisas de Deus, ordenada para o reino de Deus. E o homem mais livre que pisou nesta terra, que entregou toda a sua vida para Deus, São José, o nosso glorioso, nosso príncipe, nosso patriarca, pai de Jesus e nosso pai. Imita São José. Reza São José. Pede para ele te ajudar. Se você está vivendo de forma desordenada, fala, São José, me ajuda. Se você está tendo problema na sua sexualidade, fala, São José, me ajuda. Se você está levando uma vida promíscua, pede ajuda para São José. Castíssimo São José. Fala, São José, me ajuda a viver minha castidade. São José, me ajuda a viver minha fidelidade à minha esposa, minha fidelidade a Deus, minha fidelidade às minhas filhas, meus filhos. São José, me ajuda. Pede ajuda de São José. Não é feio pedir ajuda, porque às vezes você cresceu com um monte de informação desordenada, errada. Porque o que acontece hoje, quantos amigos que eu tenho que levam a vida inteira pedindo para Deus restituir a pureza no coração, porque foram iniciados de forma errada na vida sexual. O próprio pai levou para a zona. Não, o próprio pai levou para a zona, já ensinando o menino a viver uma vida promíscua, errada, desordenada. Quantos que eu vejo hoje vem partilhar comigo, fala, Deus do céu, como que é difícil. Eu falei, irmão, mas é possível, reza para São José. O São José vai te dar essa graça, ele vai pedir para Jesus e Jesus vai te dar essa graça por meio da intercessão de São José. Pede para Nossa Senhora. Pede ajuda para São José, fala, me ajuda a viver minha liberdade. Me ajuda a viver minha liberdade para Deus. Me ajuda a viver bem a minha liberdade. Amém? E eu quero aqui encerrar esse programa de hoje, rezando com você. Você daí e eu aqui, pedindo esta graça para São José. E eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, no Salmo 117. Pega a sua Bíblia, Salmo 117, no versículo 14. E vamos rezar juntos esse versículo 14,
do Salmo 117. Primeiro a gente reza e depois a gente finaliza pedindo a intercessão do nosso glorioso São José. O versículo 14 do Salmo 117, a palavra diz para mim e para você: o Senhor é minha força, o Senhor é minha coragem, Ele é o meu Salvador. E eu convido você a colocar a sua mão sobre o teu peito, fechar os seus olhos, meu irmão, e reza isso, fala: Jesus, eu preciso muito desse versículo realizado na minha vida. Eu preciso que o Senhor venha ser minha força, porque eu não tenho tido força, Senhor, para exercer bem a liberdade que Deus me deu. Eu não tenho tido força, Senhor, e nem coragem para viver essa liberdade ordenada para Deus, ordenada para o céu. Vem, amado Jesus, ser em mim essa força poderosa, como diz o Salmo: o Senhor é minha força, o Senhor é minha coragem. Vem me ajudar, Senhor, a exercer esta liberdade de forma correta, a viver a minha liberdade toda ordenada para Deus e para as coisas de Deus, para que eu possa ser um homem de honra, um homem de fé, para que eu saia de todo tipo de libertinagem e viva de fato uma vida de liberdade em Cristo, no Senhor, para a glória de Deus, para o reino dos céus. Me ajuda, Senhor Jesus. Eu sou um homem fraco, sou um homem limitado. Recebi muita informação errada. Fiz muita coisa errada. Mas eu conto com a sua graça na minha vida. Vem me ajudar, Senhor Jesus. Vem me ajudar, Senhor, porque eu quero ser um homem livre. E dentro dessa liberdade, eu quero viver ela toda para Deus, toda para vós, ó Santíssimo e gloriosíssimo Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. E eu convido você a rezarmos pedindo a intercessão do nosso querido, amado e glorioso São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-nos São José. Meu irmão, eu sou Adenilson Vieira, missionário católico, casado com a Thaís, pai da Rebeca e da Ana Teresa. Semana que vem te aguardo para mais um encontro aqui no Homens de Honra e Fé. Honra e fé. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e conceda a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Deus te abençoe. Até semana que vem.